Olá, pessoal. Vamos fazer uma live aqui. Tô ajustando, né? A minha câmera. Isso. Agora ficou bom. Boa tarde. Vamos conversar aqui. Opa, deu. Vamos fazer uma livezinha aí, né? Surpresa. Vamos esperar as seguidoras entrarem. Mediação do EduSer já chegou. Eu sou a professora Isabel e hoje vamos falar de uma coisa bem interessante. Porque tem pessoas que acham que para mediar... Oi, Silvia Helena, tudo bem? Tô fazendo uma livezinha surpresa. Chama aí, ó, as suas amigas para participarem. Então, eu vou falar de uma coisa bem interessante, especialmente para aquela criança com deficiência intelectual que não oraliza. E aí, como é que a gente vai fazer a mediação da criança que não dá uma resposta imediata? Então, tem uma técnica especial para isso e que eu vou dar uma palhinha hoje, né, aqui à tarde, sobre esse tema. Elisângela Vidal, um beijo grande para você. Kelly, tudo bem? E aí, vocês já escutaram essa palavra solilóquio? Então, solilóquio é uma técnica específica de comunicação e é usado, nesse caso, para a gente mediar a criança que não oraliza. Olá, Érica, tudo bem, querida? Gente, então assim, ó, o solilóquio... vamos esperar mais um pouquinho, vamos ver mais um pouquinho aí, mais alguém? Tatiane, seja bem-vinda. Na mediação, a gente usa o diálogo, né? Então, a gente pergunta e a criança responde. A partir desse princípio, nós podemos pensar... Então, a criança que não oraliza não pode se beneficiar da mediação. Pode, por meio da técnica que a gente chama de solilóquio. Então, eu vou contar um pouquinho de como é que essa técnica se estrutura de forma cognitiva, tá bom? Então, assim, ó, o solilóquio é uma técnica onde a mediadora narra em detalhes aquilo que ela quer que a criança compreenda. Então, se ela vai descrever como é que está o dia de hoje, por exemplo, então ela leva a criança até uma janela, descreve para ela todos os detalhes. A criança vê, a criança está vendo, só não está respondendo. Então, a mediadora ela tem que fazer toda a descrição de como é que está a temperatura, ou como é que é aquele objeto, a cor daquele objeto, é o detalhamento. Pois é, mas o que isso vai ajudar a criança? Vejam bem, várias pesquisas recentes envolvendo a neurociência provou que na parte da comunicação existe uma quantidade muito grande de neurônios espelhos. Qual é a função do neurônio espelho? Ele percebe algo que o outro está fazendo e interage como se ele mesmo estivesse fazendo. Então, por exemplo, o bocejar. Quando a criança observa isso, o neurônio espelho dela capta e ela boceja também. Isso é um exemplo simples, muito comum, que todo mundo já conseguiu ver isso no seu dia a dia, certo? Então, assim, ó, o neurônio espelho, eles são acionados quando escutam uma linguagem. Seja gestual, visual, oral. Então, se a professora falar com a criança, mostrar para ela uma imagem com muitos detalhes, o cérebro da criança vai se organizar
como se tivesse falando, interpretando e dando sentido, mesmo sem falar. Ai, que estranho isso. Pois é. Lá na área da linguagem, é como se a criança estivesse falando sozinha, com ela mesma. Então, a função da mediadora é perguntar, a mediadora pergunta para a criança e a mediadora também dá a resposta para a criança. Porque o cérebro que vai captar esse estímulo vai achar, por causa do neurônio espelho, que a professora está dando a pergunta, mas ele que está respondendo. Mas a mediadora faz as duas coisas ao mesmo tempo. A área da linguagem no cérebro, ela é rica em neurônios espelhos. Rica, rica, rica. Então, a mediação que é feita através de um diálogo, da conversa, das perguntas, vai potencializar a relação entre a linguagem e o pensamento. Então, quando essa linguagem entra, o pensamento se organiza para dar uma resposta. E, além disso, tem algo a mais também, sabe? Porque a neurociência, ela mostra para nós que os músculos articulatórios da linguagem, quando a criança está pensando em falar ou pensando em se expressar durante uma atividade mediada, os músculos recebem os impulsos nervosos e eles se mexem mesmo sem produzir a linguagem. No caso aqui, a criança não oraliza, mas toda a musculatura, né, articulatória da fala é acionada, vibra, mas não fala. Então, assim, durante essa atividade cognitiva da mediação, então a gente gera na criança, em termos de musculatura, a necessidade da fala. Então, as crianças com apraxia, por exemplo, você não vai deixar de mediar uma criança com apraxia da fala. Você vai mediar. E aí depois eu vou falar um pouco mais de como é que deve ser essa mediação. Porque existe duas coisas importantes aí no ato da mediadora. O primeiro é essa ideia dos neurônios espelhos. Porque o cérebro, a partir do neurônio espelho, não sabe se é ele mesmo que está pensando, ou se ele está ouvindo, e se é alguma pessoa que está respondendo, ou ele mesmo que está respondendo. Então, isso para ele é insignificante. Então, é como se a gente enganasse o cérebro e exigisse dele a construção desse processo cognitivo. Beleza. Fora isso, quando ele percebe essa situação, que ele está falando e respondendo, sem falar e sem responder, só ali a nível cognitivo, ele dispara os neurotransmissores que são responsáveis pela parte muscular da articulação da fala. E aqui vai chegar os estímulos nervosos. E aí a criança começa a ter a consciência de que essa musculatura aqui existe, e produz um som. Vou ser mais claro para vocês com um exemplo. Sabe quando a gente tá assim, em silêncio, a gente tá em silêncio, ninguém tá perguntando nada, nós só estamos pensando e daqui a pouco nós já estamos falando sozinha? Por quê? Quando a gente tá pensando, escrevendo, essa mesma musculatura aqui, é acionada. Daqui a pouco você já tá escrevendo e lendo bem baixinho aquelas próprias palavras ou produzindo os sons daquelas palavras que você está escrevendo. Então, isso é nítido. Então, hoje a neurociência vem mostrar que esse seria um aporte para que a gente se segure nisso e contribua com a mediação para a criança com, por exemplo, a apraxia da fala, né? A criança que não oraliza. Isso serve também para a criança autista que não oraliza, né? Porque
a neurociência diz, né, que esse movimento articulatório é uma fala sublingual. É uma fala que ela fica só aqui, ó, nessa região. Que é importante, porque a partir do momento que você atinge essa fala articulatória, esse movimento muscular alimenta o próprio pensamento da criança. Porque o Vygotsky, ele tem um livro chamado Pensamento e Linguagem. E lá ele afirma, em síntese, a linguagem organiza o pensamento. Então, seja uma linguagem oral, sublingual ou espelhada, não importa. Quando eu tenho a linguagem organiza o pensamento. Quando a linguagem organiza o pensamento, ele gera a necessidade da fala, de falar mais ainda, para organizar mais o pensamento. É um movimento contínuo, certo? Então, assim, ó, nesse caso, nesse processo cognitivo, neuromuscular, o que acontece? O cérebro ativa essa necessidade de organização. Então, de forma... quando a gente aposta na plasticidade cerebral, é aí. Então, a minha fala enquanto mediadora vai gerar nessa criança que não fala a necessidade dela organizar a fala. Seja a fala oral, sublingual ou a fala só do pensamento. E aí a gente pensa assim, ó, então o papel da mediadora é organizar essa fala interna da criança. Porque a fala interna vai gerar a necessidade de uma fala externa. Depois, no final dessa live, eu vou falar um caso do menino, né? Que um grupo de mediadoras tem acompanhado. Mediadoras é um grupo fora, né? Da Itália, que eu tenho também acompanhado. E aí esse grupo fez esse relato que eu quero também dividir com vocês. Então vamos pensar assim, ó, nessa perspectiva, a mediação é relevante e necessária para essa experiência dessa criança. Porque isso não afeta só a linguagem expressiva dessa criança, mas enriquece toda a parte cognitiva, emocional, comportamental. Hoje nós temos várias mães que dizem assim, ó, meu filho não oraliza, aí quando ele quer as coisas e que eu não compreendo o que ele quer, ele agride, ele grita, ele joga as coisas no chão. Então, o que a gente faz? A gente usa a técnica do solilóquio, que é essa, conversar com a criança, mesmo que ela não oralize verbalmente. Porque a oralidade, essa linguagem está constituída de forma muscular ou no pensamento. Então, não importa. Porque, assim, ó, o ser humano, ele nasceu para interagir. E uma das formas de interação é pela linguagem. Então, quando uma criança está no meio de um grupo de pessoas, da sua família, que todo mundo conversa rapidamente, pede água, pede comida, pede tudo, e ele não consegue se manifestar, isso cognitivamente é revoltante. Por isso que ele tem esses impulsos mais agressivos, porque quer se manifestar, quer que o outro entenda ele. E aí a técnica do solilóquio, a mediação por solilóquio, seria uma possibilidade de organizar o pensamento dessa criança. A gente chama que o solilóquio é a linguagem da mediação e da comunicação. É isso. E ela assume duas formas. A primeira é pela linguagem gerada pela mediadora. Conforme o nível de comprometimento dessa linguagem da criança, a mediadora pode falar e a criança pode responder a partir de uma imagem, né, ou de uma carta pictográfica,
Beleza. Se o comprometimento for muito, muito, muito grave, e a criança não tem como se expressar de forma gestual ou oral, não importa. O importante é a tua interação com ela. Aí você vai realmente dar os detalhes, narrar exatamente tudo aquilo que é e tudo aquilo que é preciso naquela tarefa, certo? Uma outra é a gente assumir essa ideia que a linguagem pensada da criança, a linguagem que ela só pensou, mas não conseguiu se expressar, é fundamental para organizar o processo cognitivo dela, tá? Então, o solilóquio é uma forma de conversar internamente com a criança e ela, então, vai tentando fazer formulações linguísticas para poder se expressar. É como se fosse uma autorreflexão da criança. E eu quero falar para vocês aqui de um caso, desse caso italiano lá, né? Que as mediadoras estão acompanhando. E eu tô lendo os registros. Então, assim, ó. O menino tem 8 anos e tem um atraso significativo na parte cognitiva, especialmente a parte da linguagem. E o ponto de referência dele era a mãe. Então, beleza. A criança até então produzia alguns sons quando era menor e chegou aos 8 anos sem linguagem. E tinha pouquinho de resíduo de alguma manifestação, mas uma linguagem compreensível não tinha. Então, a mãe procurou os especialistas e o diagnóstico foi o seguinte. Assim, é muito interessante porque às vezes a criança tem um diagnóstico, mas a forma como esse diagnóstico chega no ouvido da mãe é que é cruel. Então, assim, fala dessa mãe que eu traduzi lá, né? Então, assim, ó. Esse menino nunca vai falar. Olha a ideia. Esse menino nunca mais vai falar. Ele não vai ser normal. Não há nada para fazer por ele. Inclusive, a mãe relata que o médico disse, você pode ter outro filho para compensar. Gente, que loucura. Eu vejo assim que algumas mães já passaram por isso também. Sabe? Porque é cruel. É como se a gente anulasse todas as possibilidades dessa criança. Então, não dá. E aí, as mediadoras começaram a atendê-lo. Certo? E elas começaram a ensinar a mãe, porque a mãe era o ponto de referência. Como a mãe teve esse feedback do médico, o que a mãe fez? Parou de conversar com a criança. Parou de conversar. E qual foi o resultado? A criança teve um atraso muito maior ainda. Em termos comportamentais, em termos emocionais e cognitivo. Então, esse cenário era montado. Então, as mediadoras, elas começaram, então, a ensinar a mãe como interagir com a criança utilizando o solilóquio. E dizia assim, disseram a orientação seguinte, comece a conversar com o seu filho sobre tudo e não espere resposta. Porque senão a ideia é assim, vou fazer uma pergunta pro meu filho, você quer água? Ele não vai responder nada. Não interessa a resposta. Não espere resposta. Por quê? Por causa dos neurônios de espelho. Nessa hora que você pergunta, você quer água? O neurônio de espelho vai perguntar para a própria criança lá dentro, você quer água? Entendeu? O processo cognitivo continua ativo. E aí o que acontece? Nessa orientação dada, elas falaram 3 princípios importantes. O primeiro princípio, o princípio da verbalização
de todos os objetos, de todos os cenários. Então, assim, leva a criança para o quarto. Ó, hoje nós estamos aqui no quarto, eu vou preparar o quarto para você, você vai dormir nesse quarto, agora eu tô arrumando o teu cobertor, o teu travesseiro. Na hora do banho, a mesma coisa, ó, agora eu vou usar com você esse shampoo, olha que cheiro bom esse shampoo tem. Quer dizer, você, tudo, todas as possibilidades que a mãe tem com essa criança, você vai conversar com ela. Não é porque ela não oraliza que você não vai conversar. Se não conversar, o prejuízo será maior. E aí, nesse sentido, você pode conversar com ela sobre sentimentos, ações, projetos, verbalizar sobre os objetos que tem. Agora, a ideia é o seguinte, que você verbalize para essa criança num ritmo mais calmo e olhando para ela, tá? Isso é a ideia. E o outro, então, o primeiro princípio é verbalizar tudo. O segundo princípio, olhar para ela e falar mais devagar. E o terceiro é utilizar temas diversos. Tudo que você puder. Agora, o que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte. Inclusive, quando você está num lugar que você não pode falar, né? Mesmo sendo num ritmo mais lento, mas que você não pode falar publicamente para aquela criança, você pode o quê? Sussurrar. Você pode chegar perto do ouvido dela e dizer, olha filho, hoje nós estamos aqui na casa da fulana. E dar detalhes, tá? O que você está fazendo com isso, gente? Gerando a necessidade da comunicação, tá? E aí, a partir de toda essa orientação que as mediadoras italianas fizeram com a mãe, em 6 meses, o menino que já não tinha uma certa oralidade bem, a mínima, né, de manifestação, tinha perdido, agora retomou a fala, ok? Então, assim, ó, vamos pensar, uma criança não tem apraxia, então eu não pergunto nada para ela e não interajo com ela. Então, o cérebro dessa criança não vai gerar a necessidade da comunicação. Agora, se mesmo ela tendo apraxia da fala, eu falando com ela, organizando o pensamento dela, eu estou gerando a necessidade da comunicação, certo? Então, é fundamental você compreender isso. Não é o jeito que a criança se apresenta para nós que nós vamos desistir de apostar no potencial cognitivo da criança. Existem várias formas de comunicação, né? E uma delas é o solilóquio. A criança autista pode utilizar também essa mesma forma. Então, existem várias formas de comunicação alternativa? Tem, e tem o solilóquio, certo? Agora é o seguinte, olha, essa minha live era bem curtinha, né? Que eu tenho uma live hoje à noite com vocês da Maratona Cognitiva, que eu vou mediar brincadeiras de roda. Mas eu quero dizer assim, se alguém quiser fazer uma pergunta ao vivo para mim, ainda eu tenho alguns minutinhos aqui, é só colocar Isa me chama, que eu chamo ao vivo e a gente conversa, tá bom? Vou dar um tempinho aí para ver quem tem coragem. Mas, pessoal, essa é a ideia. Então, assim, acredite no potencial do filho de vocês, acredite no potencial dos alunos que vocês têm, das crianças que vocês têm para atender, especialmente quem montou a sua sala de atendimento, né? Independente da condição genética, cromossômica, física, não interessa. O que interessa é fazer com que a criança pense, porque a linguagem organiza o pensamento. Então, a linguagem oral da mediadora organiza o pensamento da criança, que não fala. Agora, a
a linguagem pictográfica, visual, também organiza o pensamento, desde que a mediadora faça uma interação dialógica com essa criança. Só botar a criança vendo uma imagem não garante o desenvolvimento cognitivo, tá bom? Gente, então um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado aí dessa dica que eu entrei agora, né? E assim, ó, importante, muito importante mesmo. À noite nós temos uma live às 19h23 sobre mediação de brincadeiras de roda. Tá bom, gente? Um beijo grande e bom domingo até às 19h23 na nossa maratona cognitiva. Tchau!